E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Anodera e hoje nós iremos dar prosseguimento em nosso conteúdo de geometria espacial. Na aula passada eu falei sobre dois sólidos espaciais, o paralelepípedo e o cubo. E hoje nós iremos falar sobre três sólidos espaciais, os restantes, cilindro, cone e esfera. Bom, mas antes eu gostaria de recapitular de forma breve, de forma rápida, tudo o que nós estudamos na aula anterior. Nós começamos a aula passada falando um pouquinho sobre poliedros, o conceito de um poliedro. Poliedro são figuras que formam em seu interior polígonos. O exemplo que eu dei para vocês foi a pirâmide triangular e pirâmide quadrangular. Lembrando que o que define o tipo de pirâmide é justamente sua base. Se a sua base for triangular, vai formar um triângulo, quadrangular, um quadrado, um retângulo, certo? E lembrando, né, que a pirâmide regular, ela forma em seu interior triângulos equiláteros, né? Estudamos também o conceito de vértice, face e aresta. Vértice é o encontro das arestas. Aresta, uma forma grotesca, como eu falei para vocês, é justamente as linhas que você vê nesse poliedro. E as faces são os polígonos que formam o poliedro. No caso da pirâmide triangular, ela forma em seu interior triângulos equiláteros. Então, quem seriam as suas faces? Seriam os triângulos equiláteros, certo? Vimos também que tem como se calcular vértice, face e aresta de um poliedro, usando a relação de Euler. Porém, a relação de Euler só se aplica em polígonos convexos. Pedro, o que são polígonos convexos? Polígonos convexos são aqueles polígonos que não possuem nenhum tipo de deformação, certo? E a relação de Euler é a seguinte: vértice mais face igual aresta mais 2. Vimos também que tem como se calcular a quantidade de arestas de um poliedro, porque a gente viu que nem sempre é fácil a gente calcular a quantidade de arestas só contando as linhas. Existem poliedros que é compostos por outros poliedros, e para isso que existe a fórmula da aresta, que é as faces vezes as quantidades de lados desse polígono dividido por 2. E entramos na parte de geometria espacial. Mas antes, né, eu falei para vocês sobre as conversões de medidas cúbicas para volume, que é essencial para qualquer vestibular que você deseja fazer. Para o Enem, especialmente, é importante saber 3 fórmulas de conversões, que no caso é a mais usual: 1 metro cúbico tem 1000 litros, que 1 decímetro cúbico já para em litro, e 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Caso o seu foco seja qualquer outro vestibular tradicional, ou até mesmo militar, é importante saber que 1 milhão de milímetros cúbicos tem 1 litro e que 1000 centímetros cúbicos tem 1 litro. Agora, em relação à área, é importante saber quantos que equivale a 1 hectare. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Bom, todas as questões do Enem que eu já fiz e resolvi, eles fornecem quantos que é 1 hectare. Porém, eu já resolvi também diversas questões de vestibulares tradicionais que eles só falam 1 hectare. Mas e aí, quantos que é 1 hectare? Agora você já sabe que é 10.000 metros quadrados. É importantíssimo, certo? E falamos sobre os dois sólidos espaciais, paralelepípedo e cubo. O paralelepípedo e o cubo, por se tratarem de sólidos tridimensionais, eles possuem volume e área da base, área lateral, certo? Vimos também que o paralelepípedo é conhecido como um ortoedro regular, que é um dos sólidos de Platão, ou prisma quadrangular. Vimos que o paralelepípedo, eles possuem 2 bases, cima e baixo, retângulo, certo? Então, para a gente calcular a área de um paralelepípedo, é a área do retângulo, certo? Vimos que todas as dimensões do paralelepípedo são diferentes. Temos o comprimento, largura e altura. E com isso, nós temos o volume, que foi fácil a gente visualizar, que o volume de um paralelepípedo é o produto entre as suas dimensões, não importando a ordem, certo? Vimos que a área total é 2 vezes o produto entre as suas dimensões. 2 vezes por quê? Porque justamente a gente possui 2 bases, cima e baixo, certo? E a sua diagonal. Na diagonal de um paralelepípedo, basta a gente usar Pitágoras, porque a gente viu que forma em sua base um ângulo reto. Se forma um ângulo reto, nós podemos usar o teorema de Pitágoras e as relações fundamentais sendo cosseno e tangente. Beleza? E vimos o cubo, né? O cubo, também conhecido como um hexaedro regular,
O hexaedro regular, o cubo, ele possui arestas. Todas as arestas do cubo são iguais, ou seja, se eu tenho uma aresta, eu tenho todas as arestas do cubo. Então, o seu volume, por ser um sólido tridimensional, comprimento, largura e altura, tudo vale A, tudo vale uma aresta. Então, o seu volume vai ser A vezes A ao cubo. Isso é área total. Eu mostrei para vocês que a face de um cubo ela é um quadrado. A gente tem que lembrar, a área total é a área toda do cubo. Então, a gente tem que calcular a área de um quadrado, lado ao quadrado. No caso, a gente trabalha com aresta, então fica aresta ao quadrado. Só que essa aresta ao quadrado é o valor de somente uma das faces do cubo. Eu possuo quantas faces? 6 faces, cima, baixo, esquerda, direita, cima, trás, frente, trás. Então, fica 6A ao quadrado. Sua diagonal, novamente, sai por Pitágoras, tirando a raiz quadrada entre as suas dimensões que são iguais. E que fica diagonal igual a aresta, raiz de 3. A gente viu também que todo cubo ele possui 3 bases de sustentação. O que isso quer dizer? Com 3 bases, eu consigo formar um cubo. E aí, se eu perguntasse para vocês, um hexaedro regular, quantas retas reversas eu poderia formar com as 3 bases de sustentação? A gente tem que ter em mente, retas reversas não possuem ponto em contato com o plano. Se um cubo ele precisa de 3 bases de sustentação para se formar, e um cubo ele possui 8 vértices, 4 na base e 4 em cima, 8 vértices, e cada vértice se liga a 3 bases de sustentação, então o total de retas reversas que eu conseguiria ter seria 8 vezes 3, 24. Beleza? E agora nós iremos entrar nos outros 3 sólidos que faltam. Todo cilindro, eles possuem elementos que são essenciais para a gente descobrir as fórmulas. Claro, tem como deduzir as fórmulas de um cilindro? Tem. Só que não cabe, porque são fórmulas que vocês conseguem visualizar somente olhando o sólido. Então, vamos aqui caracterizar cada um dos elementos importantes de um cilindro. Beleza. Um cubo, se vocês observarem, as bases de um cubo a base de um cilindro, perdão, é uma circunferência. Se é uma circunferência, consequentemente, vai ter um raio. Eu tenho no cilindro 2 bases. As bases do cilindro, elas são iguais. Ambas as bases, se elas são iguais, vão possuir o mesmo raio. Se é uma circunferência, também possui um diâmetro, que é 2 vezes o raio, certo? Todo sólido espacial possui uma altura, que eu chamei de H. Bom, se eu tracejar um segmento de reta partindo do centro de uma das minhas bases do meu cilindro em direção ao outro centro da minha outra base, eu vou formar uma altura. Mas esta minha altura também é conhecida como eixo. Então, viu eixo, viu altura, é a mesma coisa. Por meio deste meu eixo aqui, eu consigo identificar a minha geratriz. Pedro, o que seria uma geratriz? Em outras palavras, a geratriz ela é paralela em relação ao meu eixo. Ela é paralela em relação à minha altura. Então, aqui, ó, eu tenho altura, altura. E aqui, ó, esta minha face, se vocês observarem, ela é paralela em relação à minha altura. Então, ela é minha geratriz. Aqui, ó,
esta minha face, ela é paralela em relação à minha altura. Então, essa minha face aqui, ela também é uma geratriz, paralela em relação à minha altura. Certo? E os vestibulares tradicionais e o Enem em si cobram em peso sobre o cilindro reto. O cilindro reto, ele forma em sua base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, com a minha altura e com um dos meus raios de qualquer uma das minhas bases. Aqui, eu formei um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Existem outros tipos de cilindro? Sim, existe o cilindro oblíquo, que ele é um pouquinho inclinado, que aí no caso não vai ser 90 graus, vai ser menor do que 90 graus, certo? Ele vai estar um pouco inclinado. E, como todo sólido espacial, eles possuem as suas fórmulas. Beleza. O que nós temos que ter em mente? As fórmulas do cilindro, sem ser o cilindro seccionado, o cilindro inteiro, são essas fórmulas. O volume, são fórmulas que a gente consegue observar sem nenhuma dedução. Observe só, área da base, volume, área da base vezes altura. Mas o que é minha base? A minha base é uma circunferência. Se é uma circunferência, eu pergunto, qual é a área de um círculo? πr ao quadrado. Se a minha base ela é um círculo, o que acontece? Acontece que a minha base vai ser igual, a minha área do círculo vai ser igual à minha área da base do cilindro. Então, a gente pode simplificar mais ainda e dizer que a área da base é o quê? πr ao quadrado vezes a minha altura. É fácil a gente observar que isso aqui se trata de um volume, porque se eu tenho uma base e multiplico pela altura do meu cilindro, eu vou preencher todo esse meu cilindro de um líquido. Então, é fácil a gente observar que meu volume é área da base vezes a altura. Bom, a minha área total, o próprio nome já diz, é o valor de todo o meu cilindro. A minha área lateral, que no caso é isso aqui tudo, preenchido, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque ele possui 2 bases, que são uma circunferência. Base de baixo, base de cima. Então, essa é a minha área total. Área lateral, mais 2 vezes a área da base. Vocês estão notando que não precisa decorar? Basta vocês analisar o cilindro e ir vendo as fórmulas, certo? A minha área da base, como eu já falei, é uma circunferência, um círculo, né? Então, a área do círculo, πr ao quadrado. E a minha área lateral. Essa aqui não é muito fácil de visualizarem. No caso, é isso aqui tudo, ó. Certo? Essa aqui em específico eu vou deduzir para vocês, porque ela não é fácil visualizar. Um cilindro, a gente tem que imaginar o seguinte. Se eu quiser planificar esse meu cilindro, como assim, Pedro, planificar? Se eu quiser abrir esse meu cilindro, ora, eu teria que seccionar esta minha parte, esta minha base aqui e esta minha base aqui. Se eu secciono essas minhas duas bases, eu vou formar isso aqui. Vou abrir ele. Se eu seccionar, se eu abrir o meu cilindro, bom, as duas bases aqui e ele em si, aqui. O cilindro, pessoal, ele também é conhecido como um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? O sólido de revolução, ele é um eixo fixo. Sobre esse meu eixo fixo, eu vou colocar uma figura plana, ou não necessariamente seja uma figura plana, e vou dar uma volta de 360 graus, um giro de 360 graus, e vou retornar à minha origem. Ao retornar à minha origem, ele vai formar um sólido espacial. E o cilindro, ele é um sólido de revolução. Especificamente, o cilindro, ele é formado por um eixo fixo, e sobre esse meu eixo, eu coloco um retângulo. Imaginando, se eu der uma volta completa com esse meu retângulo sobre o meu eixo e retornar à origem,
cada parte, cada dobrinha do meu retângulo, ele vai se dobrar e vai se formar justamente um cilindro. E precisa ter esse conceito em mente para a gente deduzir essa fórmula aqui. Então, na verdade, isso aqui, ó, essa face que vocês veem, é justamente um retângulo, certo? Porque um cilindro ele é um sólido de revolução, certo? Então, isso aqui é um retângulo e duas circunferências. Então, para eu saber a área lateral, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que saber essa área aqui, ó, que é o quê? É um retângulo. Então, a minha área do retângulo é base vezes altura. Eu sei quem é minha altura? Não. Mas eu sei quem é minha base? Sei. Como? Agora imagine o seguinte. Isso aqui é uma circunferência. Ela toda. Ó. A volta dela toda é uma circunferência. Certo? Só a volta dela é uma circunferência. Aí eu pergunto o seguinte. Se eu levantar esta minha circunferência para cá, ela vai se coincidir com essa minha base aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o comprimento da minha circunferência é igual à minha base do meu retângulo. E qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Aí você vem aqui e diz o seguinte, que a área do retângulo é base, que é o comprimento da circunferência, 2πr vezes a altura que eu não sei. E é justamente esta aqui o valor da minha área lateral de forma deduzida. Certo? Então, vocês têm que ter em mente o conceito de sólido espacial para vocês poderem deduzir essa forma. E nós temos que ver o seguinte. Observe que todas as minhas fórmulas, elas dependem do quê? Do raio, altura. Depende da geratriz? Não, a geratriz vai importar muito no cone que ela vai importar. Agora, então elas dependem de quê? Altura, raio. Π é uma constante. Então os elementos mais importantes para você descobrir todas as fórmulas é o raio e a altura. Π é constante, é fornecido na questão. Certo? E nós iremos falar agora sobre o cone. Bom, vamos identificar cada um dos elementos que possuem cone antes de a gente partir para as fórmulas. Bom, um exemplo prático de um cone é nas festas de aniversário, né, que você usa aquele chapéuzinho que tem o formato de um cone, porque ele é um cone. Olha que bacana, o cone, diferente do cilindro, possui uma única base. Porém, a minha base é o quê? É uma circunferência novamente. Por se tratar de uma circunferência, vou ter novamente um raio, certo? Isso tudo aqui é o diâmetro, que vale 2 raios, que é que eu também teria outro raio, raio, raio. Esse meu A aqui é conhecido como meu vértice. Vértice, encontro das arestas. Aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho uma outra aresta, certo? E se eu tracejar aqui, ó, uma altura partindo do meu vértice em relação até o centro dessa minha circunferência, eu vou ter o nosso eixo novamente. Nosso eixo é nossa altura. Todo sólido espacial possui uma altura. H. Todo sólido espacial possui uma altura. Ora, se eu tenho um eixo, assim como um cilindro, eu vou ter uma geratriz. Porque a geratriz ela é paralela em relação à altura. Então, isso aqui ó, seria uma geratriz, isso aqui seria uma geratriz. No cone, a geratriz é importante? É importante. Vocês vão ver já já. Então, isso aqui é uma geratriz. Geratriz, geratriz. Beleza. E aqui nós temos um exemplo, né, do cone reto. Forma em sua base um ângulo de 90 graus. Pedro, beleza, eu tenho a geratriz, mas como eu faria para calcular a geratriz? A gente tem todos os elementos para a gente calcular uma geratriz. Bom, a gente sabe que a geratriz ela é paralela ao eixo. Então, se eu desenhar aqui ó, um triângulo retângulo, porque forma um triângulo retângulo, aqui, posso afirmar isso?
Aqui eu vou ter minha geratriz G. Aqui embaixo eu tenho meu raio, Rzão. E lembra que meu eixo é minha altura? Então aqui eu tenho a minha altura. Então aplicando Pitágoras aqui, eu sei que minha geratriz é G ao quadrado igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então esta aqui é a minha geratriz, aplicando Pitágoras, certo? E tendo isso como base, a gente pode ir para as partes das fórmulas do cone. Beleza. Vamos começar pela base. A base desse cone, como nós vimos, ela é uma circunferência, um círculo, né? O círculo é justamente o preenchimento de tudo isso aqui, certo? Circunferência é a volta, circunferência e círculo possui área. Então a diferença entre círculo e circunferência é que círculo possui área e a circunferência é somente a volta. Então, na minha área da base, começando por a minha área da base aqui, ó, é um círculo. E qual é a área de um círculo? πr ao quadrado. Certo? O volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Também é conhecido como 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Volume do cone. Tem como demonstrar? Tem. Minha área total. A área total é justamente o preenchimento de todo o meu cone. Pergunto, quantas bases possui um cone? Uma. Quantas faces? Somente essa face aqui, ó. Então, a minha área total seria o quê? Área lateral mais a área da base. Minha área total. E minha área lateral? A minha área lateral é πr vezes a minha geratriz. Por isso, eu descobri a minha geratriz aplicando Pitágoras, porque como formo um ângulo reto, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, elementos importantes, mais importantes nas fórmulas do cone, é o meu raio, a minha altura e a minha geratriz. Π não é importante, é uma constante que vai fornecer na questão, certo? Se não fornecer, deixe como π, certo? Porque geralmente as alternativas vão estar em função de π, certo? E agora nós iremos para a parte da esfera. Bom, uma esfera, ela não possui vértice. Primeiro conceito. Esfera não possui vértice. Uma observação. Vamos identificar os elementos importantes de uma esfera. Aqui nós temos um polo, outro polo. Bem aqui no centro dessa minha esfera, eu vou ter meu centro, que eu vou chamar de O. Então, no centro dessa minha esfera, vou ter o centro. Essas minhas linhas aqui, é o que
nós chamamos de meridiano. Pessoal, uma observação. Para a esfera em específico, é importante saber somente dois elementos. Um elemento, na verdade. Porque a esfera só depende do raio. Do centro, em uma das extremidades da minha esfera, eu vou ter um raio. Observação. Se eu quiser, por exemplo, descobrir a área de toda essa minha esfera aqui, todo o preenchimento dela. Tem como? Tem. Mas eu sempre gosto de fazer uma analogia. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Beleza. Então, qual seria a minha área da esfera? A minha área da esfera, ela vai ser 4 vezes a área do círculo, ou seja, 4πr ao quadrado. E o meu volume? O meu volume, eu gosto sempre de fazer uma analogia com a área do círculo. Por quê? Sempre que a gente descobre, por exemplo, um volume, vai ter dado 10 decímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos. Ou seja, todo volume é dado por tal valor elevado ao cubo. Então, o meu volume da minha esfera vai ser πr ao cubo, porém, 4/3 dele. Ou seja, 4πr ao cubo sobre 3. Sempre faço analogia com o círculo, porque fica fácil memorizar. Uma coisa muito importante a se saber é que a esfera, ela também é conhecida como um sólido de revolução, né? Normalmente eu vou ter um eixo fixo e ela é formada por meio de um semicírculo. Eu vou ter um semicírculo aqui. Se eu der uma volta completa, 360 graus, e retornar, vai formar justamente uma esfera. E eu esqueci de avisar para vocês que também o cone, falar para vocês que o cone, ele também é um sólido de revolução. Porém, eu vou ter um eixo fixo e nesse meu eixo fixo, eu vou ter um triângulo. Ao dar uma volta completa de 360 graus e retornar à minha origem, vai se formar um cone, certo? E eu gostaria, antes de finalizar essa aula, relembrar todas as fórmulas que nós vimos. Paralelepípedo, cubo, cilindro, cone e esfera. Vamos lá. O cilindro. Vamos começar pelo cilindro. A sua área da base é um círculo. Então, é πr ao quadrado. Isso nós já estamos relembrando somente todas as fórmulas que nós já vimos até agora. A sua área lateral é 2πrh. Vimos a demonstração dessa fórmula planificando o cilindro, certo? Que ele é formado por um retângulo e por duas referências em suas bases. A sua área total, que eu vou chamar de AT, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque ele possui duas bases, cima, baixo. O volume, a área da base vezes a altura. Mas quem é a minha área da base? πr ao quadrado vezes a altura, certo? E é fácil a gente visualizar isso. Beleza, agora as fórmulas do cone que nós já vimos. Cone. Vimos que a área da base do cone também é uma circunferência. Então, a área do círculo, πr ao quadrado. A minha área lateral é πr vezes a geratriz. Vimos como se calcula a geratriz, usando Pitágoras, certo? Então, a geratriz é g ao quadrado igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Área total do cone, área lateral mais a área da base. Vai ser sua face mais a sua base. Ele só possui uma base, por isso mais a área da base. Esfera agora. Área da base, 4πr ao quadrado. É 4 vezes a área do círculo.
O seu volume será 4/3 de πr ao cubo ou 4πr ao cubo dividido por 3. Vimos também as fórmulas do paralelepípedo. Seu volume será o produto entre as suas dimensões, A vezes B vezes C. Área total. O paralelepípedo, ele possui duas bases. Então, ele vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. A multiplicação é de suas dimensões, somando todas e multiplicando por 2, porque são duas bases. Vimos também o cubo. O cubo, também conhecido como hexaedro. O volume do cubo, aresta ao cubo, certo? Que será A vezes A, porque possui 3 dimensões. A sua área total vai ser 6A ao quadrado. Novamente, esse 6 aparece justamente porque eu tenho 6 faces e as faces dele é um quadrado. E a área de um quadrado é lado ao quadrado. Aresta ao quadrado vezes 6, certo? Área lateral, 4A ao quadrado. E a área da base do cubo, A ao quadrado. Diagonal do cubo, aresta, raiz de 3. Também temos a diagonal aqui do paralelepípedo que eu esqueci, que vai ser a raiz quadrada de suas dimensões elevadas ao quadrado, somando entre si. Isso aqui. Então, de um modo geral, não são fórmulas difíceis para se decorar, não precisa decorar. Observando apenas os sólidos espaciais, a gente consegue deduzir todas as fórmulas de geometria espacial. Certo? Um erro muito comum entre os alunos é querer decorar todas as fórmulas, mas não precisa, eu mostrei para vocês. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula eu irei fechar de fato o conteúdo de geometria. Eu irei falar sobre calota esférica, prisma hexagonal e as pirâmides, base triangular e quadrangular. Beleza? Então, um forte abraço e falou!